A paz do Senhor a todos vocês que me ouvem. E meu nome é Ana Amélia Vieira, falo da cidade de Rio Verde, Goiás. Estou aqui com este maravilhoso estudo do livro Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Eu tenho recebido testemunhos e mensagens de pessoas dizendo que estão encaminhando os áudios para vários lugares do Brasil e também para alguns países fora do Brasil. Então você que me ouve, eu quero, o desejo do meu coração é que o Senhor esteja abençoando sua vida grandemente, assim como também está abençoando a minha, nesse trabalho que tenho feito, gravando essas mensagens para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 11, porém o áudio de número 12. Continuando este capítulo, o livro nos diz: nenhuma hesitação é permitida. O livro de Tiago, capítulo 1, dos 5 ao 7 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Meu pastor Rick Shelton conta uma história sobre como ficou confuso tentando decidir o que fazer quando ele formou no seminário bíblico. Deus havia colocado firmemente em seu coração o desejo de voltar a São Luís, no Missouri, e começar uma igreja local depois de sua formatura. O que ele pretendia fazer? Entretanto, quando chegou a hora de ir, ele tinha aproximadamente $50 no bolso, uma esposa, uma criança e outra a caminho. Obviamente, as circunstâncias não eram muito boas. Em meio ao processo de tomar uma decisão, ele recebeu 2 ótimas ofertas para trabalhar com um grupo de outros ministérios grandes e bem estabelecidos. Seu salário teria sido bom, as oportunidades ministeriais eram atrativas, e se nada mais houvesse, apenas a honra de trabalhar para aqueles daquele ministério teria animado seu ego. Quanto mais ele pensava, mais confuso ele ficava. Parece que o Senhor Dúvida o estava visitando. No momento, ele sabia que queria fazer, e agora ele estava hesitando entre as opções. Como suas circunstâncias não favoreciam a sua volta, ele estava tentando aceitar uma das outras ofertas, mas não conseguia se sentir em paz em qualquer uma das direções. Finalmente, ele pediu conselho a um dos pastores que lhe havia oferecido um emprego, e o homem sabiamente disse: vá para algum lugar, fique quieto e desligue a cabeça. Faça o que está em seu coração. Quando ele seguiu o conselho do pastor, descobriu rapidamente que em seu coração estava a igreja de São Luís. Ele não sabia como poderia fazê-lo com o que tinha em mãos, mas ele seguiu em frente obedientemente e os resultados foram maravilhosos. Hoje, Rick Shelton é o fundador e o pastor principal do Life Christian Center, em São Luís. Atualmente, a Life Christian Center é uma igreja de aproximadamente 3.000 membros, com alcance mundial. Milhares de vidas têm sido abençoadas e transformadas ao longo dos anos, por meio deste ministério. Fui pastora adjunta lá por 5 anos, e meu ministério Life in the World nasceu durante esse tempo. Pense em quanto o diabo teria roubado mediante a dúvida e a descrença se o pastor Shelton tivesse sido dirigido pela cabeça em vez do pelo coração. A dúvida é uma escolha. Em Mateus 21, 18 e 22, diz: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes: ergue-te e lança-te para o mar, tal sucederá. E tudo quando pedirdes em oração, crendo recebereis. Quando seus discípulos se maravilharam e perguntaram a Jesus como ele era capaz de destruir a figueira com uma palavra apenas, em essência, ele lhes disse: se tiveres fé e não duvidares, vocês podem fazer a mesma coisa que fiz a figueira, e outras obras maiores farão. Nós já estabelecemos que a fé é o dom de Deus, então sabemos que temos fé. Mas a dúvida é uma escolha.
é a tática de guerra do diabo contra a nossa mente. Como você pode escolher seus próprios pensamentos quando a dúvida vier, você deverá aprender a reconhecê-la pelo que ela é e dizer não, obrigada, e continuar crendo. A escolha é sua, porque a incredulidade, ela é desobediência. Veja o que diz Mateus 17, do 14 ao 20. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se deles um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a todos os discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudermos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Lembre-se, a descrença conduz à desobediência. Talvez Jesus tenha ensinado aos seus discípulos certas coisas a fazer naquele caos, e descrença os tenha levado a desobedecer-lhe. Portanto, eles foram mal-sucedidos. De qualquer forma, o ponto é que a descrença, como a dúvida, impedirá que façamos o que Deus nos chamou e ungiu para realizar na vida. Isso também nos impedirá de experimentar a sensação de paz que Ele quer que desfrutemos ao encontrarmos descanso para nossa alma nele. O descanso sabático está em Hebreus 4:11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Se você ler todo o capítulo 4 da carta aos Hebreus, verá que ele está falando sobre um repouso sabático, que é a disposição do povo de Deus. Debaixo da antiga aliança, o sábado era observado como um dia de repouso. Debaixo da nova aliança, esse descanso sabático aqui referido é um lugar de descanso espiritual. É um privilégio de cada crente recusar preocupar-se ou ter ansiedade. Como crentes, podemos entrar no descanso de Deus. Uma observação cuidadosa de Hebreus 4:11 revela que só entraremos naquele descanso crendo e seremos privados dele pela descrença e pela desobediência. A desobediência nos manterá em um viver desértico, mas Jesus providenciou um lugar permanente de descanso, que pode ser habitado apenas se vivermos pela fé. Romanos 1:17 diz: Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lembro-me de um incidente que pude ilustrar esse ponto com muita clareza. Certa noite estava andando pela minha casa tentando fazer alguns serviços domésticos e estava muito infeliz. Não tinha nenhuma alegria, não havia paz no meu coração. Ficava perguntando ao Senhor: o que está errado comigo? Frequentemente me sentia daquela maneira e sinceramente queria saber qual era o meu problema. Estava tentando seguir todas as coisas que estava aprendendo em minha caminhada com Jesus, mas alguma coisa certamente parecia estar faltando. A essa altura o telefone tocou. Enquanto estava conversando, dava uma olhada em uma caixa de cartões de versículos bíblicos que alguém me havia mandado. Na verdade, não estava olhando para nenhum deles, apenas mexendo neles enquanto estava ao telefone. Quando desliguei, decidi escolher um ao acaso para ver se conseguia algum encorajamento. Tirei Romanos 15:13, que diz: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu vi. Todo o meu problema era a dúvida e a descrença. Estava fazendo a mim muito infeliz por acreditar nas mentiras do diabo. Estava sendo negativa. Não poderia ter alegria e paz porque não estava crendo. É impossível ter alegria e paz e viver em descrença. Tome a decisão de acreditar em Deus e não no diabo. Aprenda a viver de fé em fé, de acordo com Romanos 1:17. Essa é a maneira como a justiça de Deus é revelada. O Senhor precisou revelar-me que, em vez de viver de fé em fé, eu vivia frequentemente de fé em dúvida e descrença. Então voltava à fé por um pouco e mais tarde retornava à dúvida e à descrença. Ia para trás e para frente de uma vez à outra. Por isso estava tendo tantos problemas e infelicidades em minha vida. Lembre-se,
De acordo com Tiago 1, do 7 ao 8, o homem de ânimo dobre é instável em seus caminhos e jamais recebe o que ele quer do Senhor. Decida que você não terá ânimo dobre. Viva uma vida sem dúvida. Deus tem uma grande vida planejada para você. Não permita que o diabo a roube com mentiras. Em vez disso, refutai argumentos e teorias de racionalismo e toda altivez que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e propósito à obediência de Cristo. Terminamos aqui mais um dos nossos áudios, terminando assim o nosso capítulo 11, que teve o título Uma Mente Duvidosa e Descrente. Temos aprendido neste capítulo a viver uma vida de fé para agradar a Deus, nos liberando, nos libertando de toda dúvida, de toda descrença, de todo racionalismo que o inimigo tenta plantar em nossas mentes para que vivamos uma vida infeliz, medíocre, mediana e assim vivemos uma vida sem fé, mas a fé verdadeira em Cristo Jesus, através da sua santa, bendita e maravilhosa palavra, vem nos acrescentar todos os dias de nossa vida. Vamos praticar tudo isso que nós temos aprendido nesses áudios. Não basta apenas lermos e deixarmos isso na nossa mente, no nosso pensamento. Precisamos sentir em nosso coração. E só vamos conseguir sentir se colocarmos em prática, se tivermos atitude frente àquilo que estamos sendo ministrados. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus.